Explore o mandamento que convida você a uma vida extraordinária. Desvende o segredo por trás da honra e como ela pode ser a chave para uma vida plena e duradoura. Uma verdade atemporal aguarda você para transformar a sua existência. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago hoje a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo biólogo, professor e teólogo Marcus David Milpointner, que tem como título O Quinto Mandamento: Honra aos Pais. Hoje nós vamos tratar do assunto referente à honra expressa no quinto mandamento. Muitos estudiosos dividem os 10 mandamentos em 2 blocos principais. Os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus, enquanto os 6 últimos abordam a nossa relação com o nosso próximo. Com base nessa divisão, passamos agora à análise do primeiro mandamento da segunda tábua, aquele que trata do nosso relacionamento com os nossos pais. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Arthur Pink, um teólogo e um dos autores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX, citando João Calvino em seu livro Os 10 Mandamentos, da editora Monergismo, na página 47, afirma que esse mandamento não se restringe apenas aos pais biológicos ou adotivos, como é o meu caso, mas aplica-se a todas as figuras de autoridade delegadas por Deus. Segundo ele, esse mandamento deve ser aplicado aos nossos superiores. A lógica é clara. Primeiramente honramos a Deus, nosso Criador. Em seguida, honramos aqueles que Ele, Deus, colocou imediatamente acima de nós, que são os nossos pais. Segundo Calvino, citado por Pink, esse mandamento é especialmente contrário à natureza humana caída, que dificilmente admitirá uma submissão. Isso porque o ser humano possui um forte desejo de exaltação própria. A honra aos pais, portanto, é uma prática contracultural que reflete a nossa submissão ao próprio Deus. Adultos que ainda têm pais vivos devem refletir seriamente sobre esse mandamento e empenhar-se em cumpri-lo com gratidão e com reverência. Pais que desejam ensinar seus filhos a honrar precisam, antes de tudo, serem exemplo dessa prática. As crianças, ao observarem os seus pais honrarem os seus avós, compreendem intuitivamente que há respeito e consideração por aqueles que vieram antes de nós. Isso ocorre porque elas aprendem que existe uma ordem estabelecida e que honrar é algo que se vive e não apenas algo que se ensina. Além do exemplo dado pelos pais, é dever deles, pais, ensinar os seus filhos a honrar, exigindo deles respeito e consideração. Nós vivemos em uma cultura que rejeita palavras como mandar, exigir, cobrar. Essa mesma cultura as considera autoritárias e até antiquadas. No entanto, os princípios bíblicos não estão sujeitos às modas sociais. O argumento mais forte dos pais perante os seus filhos sempre será a coerência entre o que eles falam e o que eles praticam. Se um pai joga lixo pela janela do carro e o filho o imita, como corrigi-lo? É o exemplo que molda o comportamento. Por isso, Jesus podia exigir dos seus discípulos, porque ele mesmo era o modelo perfeito.
Assim também, os pais devem exigir honra com base no amor, na coerência e no temor de Deus, não por capricho, mas por mandato divino. A Bíblia diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Isso está em Salmos capítulo 78, versículos 3 e 4. Mas, afinal, o que significa honrar? Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, esse termo aparece 376 vezes e geralmente com conotações negativas. Contudo, em seu sentido figurado, honra está ligada a algo pesado, digno de menção, de reputação elevada. Ou seja, honrar é reconhecer a importância e o valor de alguém, neste caso, pai e mãe. Eles são dignos de honra, porque são os instrumentos humanos de nossa existência biológica. Por isso, o mandamento diz pai e mãe, pois ambos participam da geração da vida. Esse é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa explícita, qual seja, vida longa sobre a terra. O apóstolo Paulo retoma essa promessa na carta aos Efésios, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso está em Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 até 3. Mas isso levanta uma questão. Se em Salmos 139:16 está escrito que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, como pode essa promessa ser cumprida? Deus diminuiria os nossos dias diante da desonra? Ou ele aumentaria os dias conforme a honraria? Precisamos compreender essa promessa dentro da narrativa maior da salvação. A longevidade prometida aponta para uma vida bem-aventurada, vivida em sintonia com os preceitos de Deus. Os pais, como parte dessa aliança, educam os filhos no caminho em que devem andar, segundo Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E os filhos respondem obedecendo a seus pais no Senhor, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 1. Perceba que há uma harmonia entre a autoridade, o ensino e a resposta de fé. Essa promessa também serve como um incentivo pedagógico. Assim como a terra de Canaã apontava para o céu, a promessa de longevidade no Antigo Testamento também prefigura a vida eterna. Pink, ainda em Os 10 Mandamentos, comenta o seguinte na página 51 de seu livro: as promessas do Antigo Testamento devem ser consideradas como tipificando a vida eterna prometida pelo Evangelho. Arthur Pink, no livro Os 10 Mandamentos, da editora Monergismo. Isso não significa que sejamos salvos por obras, mas que a obediência é uma marca do povo de Deus. Ryan Nelson observa que, como os provérbios, não devemos interpretar essa promessa como uma profecia individual, mas como um aforismo, ou seja, um ditado cuja experiência comprova a validade. Quem honra vive em paz, quem despreza colhe amargura. Quero concluir fazendo uma recomendação que é válida para a sua felicidade. Honre a Deus acima de tudo, pois Ele o criou.
Honre os seus pais, porque Deus os instituiu como autoridade divina sobre você e eles merecem honra por terem trazido você à vida. E, acima de tudo, honre o seu pai e a sua mãe, pois esse é o mandamento do próprio Deus. Que o Senhor nos conceda graça para vivermos essa verdade, ensinando com o exemplo, corrigindo com amor e obedecendo com alegria. E esse foi mais um post do Teu Mídia Blog. E quero que você me diga, qual é o mandamento que você mais guarda, hein? Aproveite, comenta aqui embaixo qual foi o outro conteúdo nosso. Não importa em qual mídia que você viu ou ouviu. Qualquer conteúdo que te ajudou a entender e guardar melhor qualquer um dos 10 mandamentos. Mas este aqui em especial fala sobre honrar os pais. Por que você não manda esse texto compartilhando com alguém da sua família? Ou se estiver próximo aí do Dia dos Pais, que você está ouvindo esse texto, mande como uma mensagem de Feliz Dia dos Pais. Mande para os filhos também, porque todos nós precisamos de honrar nossos pais. Quando eu falei do Ryan Nelson, você viu que é possível colher amargura, ele diz, hein? E convenhamos, hein? Será que tem algo bom nisso? Comente aí. Quem gosta de colher amargura, hein? Seria bom que tivéssemos explorado esse tema aqui no nosso canal, não é mesmo? E nós fizemos isso. Confira o programa Tati e Elas número 97. Ele foi muito rico nisso e, sem dúvida, é esclarecedor sobre esse assunto. É muito comum as histórias e ficções tratarem da honra de uma forma bem romântica, dentro de combates. Não é assim mesmo? E é por conta disso que eu sugiro que você assista ao Vida Pura número 87. O título é Faça Guerra contra o Pecado, mas do jeito certo. Agora, temos que aceitar todos os mandamentos? Sim. Espero que você não tenha caído nessa pegadinha, hein? Mas, por outro lado, o que você deveria renunciar? Isso mesmo. A renúncia é uma prática necessária. E essa é a minha última recomendação de hoje, hein? Um ótimo texto nosso, no final deste vídeo ou na descrição, vai estar bem aqui. E com certeza vale a pena a sua leitura ou ouvir no seu celular. E é bem fácil de encontrar, hein? Você já sabe. Mas eu vou te explicar de novo. Acesse teomedia.blog.br ou digita na lupinha aí do seu streaming de música ou agregador de podcast. Porque afinal, você já sabe, mas eu não canso de repetir. Tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, sobre crescer na fé, está onde? Está aqui, na Teomídia. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!